Olá, tudo bem com você? O que a gente vai ver juntos nesse vídeo? Primeiro, o que o dom de línguas não é. 3 coisas. Segundo, qual foi o propósito primário do dom de línguas? Terceiro, a manifestação de línguas estranhas é realmente uma prioridade para todos os crentes? E quarto e último lugar, o dom de línguas cessou na era apostólica ou ainda vigora em nossos dias? E eu quero finalizar esse estudo com algumas considerações práticas. Então, acompanhe esse vídeo até o fim, compartilhe com quem você puder, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreve no nosso canal, porque a gente está sempre trazendo material bíblico para enriquecer a sua vida com Deus. Quero começar mencionando 3 coisas que o dom de línguas não é. Primeiro lugar, o dom de línguas não é destinado a todos os cristãos. Se você observar nas Escrituras, você vai perceber que os dons espirituais, todos eles, incluindo o de línguas, são soberanamente administrados e dispensados a crentes. E cada um recebe um dom. E não são todos que recebem o mesmo dom. 1 Coríntios 12, 10, 11 diz assim: há outro variedade de línguas, e ainda há outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, como o dom de ensino, o dom da fé, o dom da liderança, o dom de línguas também é entregue, ou pelo menos na era apostólica era distribuído a um crente ou outro e não uniformemente a todos. Então o dom de língua não é destinado a todos os cristãos. Segundo, não é um sinal necessário do batismo com o Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Não é uma marca que autentica o fato de uma pessoa ter o Espírito e ser batizada com ela. 1 Coríntios 12, 13 diz assim: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Veja que o apóstolo Paulo não faz uma distinção aqui entre os crentes batizados com o Espírito que falaram em línguas e os crentes que ainda não foram batizados e não falaram em línguas. Todos nós que aceitamos a Cristo, que nos convertemos, fomos batizados em um único Espírito. O dom de línguas não é destinado a todos os cristãos, não é um sinal necessário do batismo com o Espírito Santo. E terceiro, não é de forma alguma evidência de uma espiritualidade superior. A rigor, o capítulo 14, que nós estamos estudando nessa série de estudos sobre o dom de línguas, nós vemos a palavra de Deus aqui mostrando que é um dom inferior. Versículo 5 diz: há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. 1 Coríntios 12, 5. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. 1 Coríntios 14, 5. Então você vê que o dom de línguas é colocado numa posição inferior do dom de profecia. De que forma que ele vai ser, então, uma evidência de espiritualidade superior? Por causa de confusão quanto a essas 3 coisas e outras, é que Paulo escreveu 1 Coríntios 14 para corrigir o entendimento e a prática do dom de línguas naquele contexto da igreja de Corinto. Nós chegamos no versículo 20 do capítulo 14, observando esse tema, o propósito do dom de línguas, o propósito primário, original. Antes, vamos só recordar, nós já estudamos, isso está num vídeo anterior, versículo 1 até o 19, em que Paulo trata da posição do dom de línguas e, como vimos, coloca-o numa posição inferior ao dom da profecia. Por quê? Porque pelo modo como estava sendo praticado em Corinto, sem tradução, ou usado individualmente, ou ambos, esse dom de línguas era totalmente inútil e, na verdade, prejudicial para a igreja. Você deve se lembrar, se não, veja o estudo anterior, que havia em Corinto 2 tipos de manifestação do dom de línguas. A manifestação falsificada, que nada mais era do que uma imitação barata do que acontecia nos cultos pagãos, e havia a manifestação autêntica desse dom, porém que só teria valor se fosse praticado para trazer entendimento, quanto para quem fala, quanto para quem escuta, mediante o uso de um idioma diferente que é traduzido, que é interpretado.
Por conta disso, vimos também que não existe tal coisa como a gente ouve hoje em dia, o uso particular do dom de línguas. Não, pastor, eu uso o dom de línguas particularmente. Não existe isso. O dom de línguas é um idioma que, mesmo para quem fala sozinho, precisa fazer sentido e ter interpretação. Nesse estudo 2, sobre manifestação de línguas, vamos falar sobre o propósito primário desse dom. E o apóstolo Paulo começa, na verdade, com um apelo à maturidade, a deixarem a meninice, a criancice, antes de apresentar o propósito. No versículo 20, nós encontramos o seguinte: irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Veja, entenda e lembre-se, como esse dom, por natureza, era notável, era fascinante, a igreja mundana e infantil de Corinto adotou esse dom como um dom predileto, como um dom preferido e fez uma baita confusão com ele. E aqui Paulo então faz uma convocação. Gente, vamos deixar de lado as emoções, as experiências infantis, o egocentrismo, a criancice. Vamos deixar a carnalidade e o orgulho de lado e vamos refletir com cuidado sobre o dom de línguas e nessa parte do texto, com cuidado sobre o propósito do dom de línguas. Paulo, na verdade, está dizendo o seguinte: olha, vocês têm que ser e agir o contrário do que estão sendo, agir o contrário do que estão agindo. Vocês têm sido adultos com relação à maldade. E no quesito sabedoria e discernimento, vocês estão sendo crianças. Vejam que a maturidade é essencial para compreender esse dom e usá-lo corretamente. Agora pensa comigo, como que uma criança pensa? Como que ela age? Automaticamente a criança ela tem a tendência, isso não é uma regra, mas é uma generalização, automaticamente toda criança pensa e busca a sua satisfação pessoal em primeiro lugar. Ela age para aparecer, ser vista. Ela quer receber elogio, prêmio, ela quer autoafirmação. E tudo isso vai acabando conforme a criança cresce e amadurece. É assim que estavam lidando com o dom de línguas, uma maneira de aparecer, de serem elogiados, vistos, se autoafirmarem. E aí Paulo vem e diz: pessoal, vamos parar com a criancice? Vamos parar com o pensamento infantil? Essa é a ideia do versículo 20. E aí, partindo desse chamado para a maturidade, Paulo vai dizer então, o versículo 21, é de crucial importância aqui, verso 21 e 22. Pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Atente para o versículo 22. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. O que o apóstolo Paulo está trazendo à mente da gente aqui é que Deus tinha lá no passado dado uma profecia, muitos e muitos séculos antes da igreja de Corinto existir. A profecia é que Deus usaria estrangeiros que falassem idiomas desconhecidos e que isso seria um sinal para a nação de Israel incrédula, teimosa e rebelde. E que mesmo assim esse povo ouviria esse sinal em línguas estrangeiras e ainda assim não daria ouvidos. Aonde está isso? Isso está em Isaías 28, 11 e 12 e Jeremias 5, 15, por exemplo. Nesses textos, o profeta apresenta a advertência do julgamento de Deus através de um povo estrangeiro. E os líderes rejeitaram as palavras do profeta com essa advertência vinda de um povo estrangeiro, porque consideraram essas palavras simples demais. Eram nações que estavam prestes a vir e destruir o povo de Deus. Então, chegaria o tempo, o profeta afirma, em que eles ouviriam os assírios, os caldeus, falando uma língua que eles não poderiam entender e isso ia indicar o julgamento. Ou seja, línguas é um sinal do juízo de Deus quando seu povo não estava mais dando ouvidos ao que estava sendo dito e que seriam pessoas então falando em línguas estranhas. Foi uma maneira que Deus utilizou para exortar aqueles que não estavam seguindo a sua vontade. Por isso, e aí vamos fazer uma conexão com Atos 2,
Quando os apóstolos falam em línguas estrangeiras lá na festa de Pentecostes, em Jerusalém, diante do povo judeu e diante de judeus prosélitos vindos de várias regiões do mundo, quando eles falam em línguas estranhas, os judeus deveriam saber justamente isso, o julgamento profetizado e que havia se cumprido através da Síria e da Babilônia, estava prestes a cair sobre eles também mais uma vez, porque eles estavam rejeitando a Cristo. E isso veio acontecer inclusive com a destruição de Jerusalém no ano 70, como tinha acontecido através da Babilônia lá no passado. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 22 de 1 Coríntios 14, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. Paulo deixa bem claro, esses idiomas estrangeiros são para os incrédulos, especificamente Israel incrédulo, o que significa dizer, e aqui fala conosco hoje, não tem propósito na igreja de Cristo quando todos os presentes são convertidos. Não faz sentido, é um despropósito. E uma vez que esse sinal já serviu ao seu propósito de pronunciar julgamento ou maldição sobre Israel incrédula, e esse julgamento já aconteceu tanto pela Síria, quanto pela Babilônia, quanto no ano 70 depois de Cristo, então o propósito do dom de línguas vai cessar. O sinal também precisa cessar. A bênção desse sinal, junto com esse propósito primário, é que Deus ia formar um novo povo, juntando judeus que se convertessem a Cristo e gentios, para ser o seu novo povo. Isso está em Gálatas 3:28. E isso para fazer ciúmes para a nação de Israel, para quem sabe algum dia a trazê-los ao arrependimento, conforme diz Romanos capítulo 11. É por isso que o sinal de línguas vai ser repetido na época da história da igreja bíblica. A época que os gentios estavam sendo incluídos na igreja, por exemplo, Atos capítulo 10 com Cornélio. É por isso que esse sinal também vai ser usado para dar autoridade aos que pregavam, trazendo julgamento e bênção, como diz em 2 Coríntios 12, e o próprio apóstolo Paulo vai então usar esse dom. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a sua crença, qual é a sua prática, mas as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Veja como Paulo traz o dom da profecia, em contraste com o dom de línguas, dizendo que ele tem um propósito pertinente, atual. Ele tem uma direção oposta à direção do dom de línguas. O dom da profecia vai beneficiar os cristãos, porque estes sim são capazes de entender as verdades espirituais, porque eles possuem uma nova natureza e o Espírito Santo habita neles. E aí, o argumento na sequência de Coríntios 14 é muito óbvio, versículo 23. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Você vê que mesmo numa época em que o dom de línguas era exercido, no seu devido tempo, no tempo apropriado, historicamente, mesmo assim, por predominar o egoísmo, o orgulho, o uso descontrolado, a confusão se formou e o evangelho acabou sendo envergonhado e desacreditado. Quando o apóstolo Paulo diz aqui, vão dizer que vocês estão loucos, a palavra louco significa estar num delírio descontrolado, estar alucinado. É algo que acontecia nos cultos pagãos e que estava se reproduzindo dentro das igrejas. Eu já ouvi muitas pessoas me dizerem, pastor, eu tenho medo de entrar em boa parte das igrejas evangélicas. Por quê? Porque o que essas pessoas viram lá dentro foram manifestações delirantes, descontroladas, sem sentido e assustadoras. É justamente isso que Paulo fala aqui no versículo 23. Eu quero fazer outra conexão com Atos 2, que é a manifestação original primária do dom de línguas. Quando o verdadeiro dom de línguas aconteceu lá em Atos 2, não houve essa cacofonia ininteligível que o apóstolo Paulo denuncia aqui no versículo 23. Lá em Atos 2, todos, e era uma grande multidão, entendiam a mensagem em seu próprio idioma. Eu vou citar para você a passagem aqui, Atos 2, 7, 8 e 11. Os ouvintes
que estavam ali enquanto os apóstolos falaram em línguas, disseram o seguinte: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, como os ouvimos? Versículo 11 vai dizer: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Não foi bagunça que aconteceu, foi ordem. Não foram línguas sem sentido, angelicais, ininteligíveis, foram idiomas. Já em Corinto, por sua vez, o que aconteceu foi um caos e uma desordem de línguas sem sentido que só estava atrapalhando o avanço do evangelho e a edificação da igreja. Os versículos 24 e 25 vão trazer um contraste. Enquanto o dom de línguas só fazia as pessoas acharem que a igreja estava maluca, o dom da profecia vai trazer um outro resultado. O texto diz assim: mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus exclamando: Deus realmente está entre vocês. Primeira coisa, o apóstolo Paulo fala sobre alguém entrar no culto e ouvir profecia. A palavra profecia aqui significa proclamar publicamente a palavra de Deus, anunciar as verdades que nós temos hoje reveladas nas Escrituras. Fazer isso de forma inteligível, compreensível. E é isso que Paulo diz, que vai trazer resultados que honram e glorificam a Deus. Então veja, embora o apóstolo Paulo fale que a manifestação de línguas era um sinal para o incrédulo, ele fala da entrada de um incrédulo num culto em Corinto e que ao entrar na igreja ele vai ter mais benefício pela profecia do que por línguas. Cuidado quando Paulo diz assim, todos estiverem profetizando, não significa todo mundo falando ao mesmo tempo. Ele está usando um argumento hipotético, né? Então havia a cacofonia, a bagunça de línguas, todo mundo falando ao mesmo tempo. Se isso pudesse ser substituído por todos profetizando, pregando a palavra de forma inteligível, aí sim, Paulo diz, o efeito para os incrédulos seria poderoso, seria surpreendente. O evangelho de Cristo, o próprio Cristo, seriam honrados, as almas seriam convertidas e se prostrariam em adoração a Deus. Enfim, tudo aquilo que fosse falado e compreendido na igreja tem que ter prioridade sobre o que não pode ser compreendido. E na verdade, enquanto as línguas tinham surgido, e se manifestado com o propósito primário de alertar os incrédulos sobre o juízo divino, o apóstolo Paulo vai dizer que é a profecia que vai ter um papel específico na vida do cristão. Eu quero trazer uma informação adicional para você. A seguinte questão: o tempo de manifestação do dom de línguas, então, cessou? Ele foi instituído para propósitos específicos, em momentos específicos, como profetizou Isaías e Jeremias, e Paulo vai confirmar essa profecia? Significa então que após a era apostólica, esse dom cessou? De fato, o apóstolo Paulo vai dizer que certas manifestações extraordinárias viriam a cessar por si mesmas. Assim como você usa uma pilha, uma bateria e ela é utilizada e acaba, cumpriu o seu propósito, assim também certas manifestações extraordinárias vão se esgotar depois de cumprir o seu propósito na era da fundação da igreja. 1 Coríntios 13:8, por exemplo, diz: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Então Paulo diz aqui que as línguas iriam cessar e nós temos que lidar com essa informação. Ela possivelmente vai reforçar essa ideia da cessação do dom de línguas na era apostólica. Se você fizer uma análise do Novo Testamento em geral, o Novo Testamento aponta para este fato, que a manifestação de línguas aconteceu só no início da igreja. Você não vai ver as cartas apostólicas de Paulo e dos demais apóstolos regulamentando isso, com exceção da igreja de Corinto, porque justamente é onde havia problemas quanto a isso. Outra coisa, os chamados pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Aqueles grandes líderes e teólogos dos primeiros séculos, depois do ano 70, 90, ano 100 e pouco, ano 200, até o ano 400 da nossa era cristã.
Os pais da igreja reconheceram que esse dom existiu apenas nos primeiros dias apostólicos. Vou citar alguns. Clemente de Roma, por exemplo, ano 95, escreveu uma carta à igreja de Corinto e não falou nada sobre dom de línguas. Justino, o Marte, famoso historiador, escreveu tanto e não falou nada sobre manifestação de línguas. O grande teólogo Orígenes, do terceiro século, escreveu muita coisa e nunca tratou desse assunto. E, na verdade, apenas num debate, numa polêmica contra um tal de Celso, o Orígenes vai dizer que os dons de línguas haviam cessado. Então você tem Clemente de Roma, Justino, Orígenes, Crisóstomo, famoso pregador, boca de ouro, ele viveu entre 347 e 407. E ele discutiu 1 Coríntios e ele vai dizer que o dom de línguas cessou. E por fim, Agostinho, famoso teólogo reconhecido tanto por católicos quanto por protestantes, ele comenta Atos capítulo 2 e ele vai dizer que as línguas foram uma manifestação apenas por período apostólico. O que nós temos então é que durante 18 séculos de história da igreja, nós não encontramos evidências de manifestação do dom de línguas. Até que na virada do século XIX para o século XX, surgem novas manifestações, inclusive no Brasil, desse novo movimento chamado movimento pentecostal, e trazem manifestações totalmente diferentes do que nós encontramos na época do Novo Testamento. Como disse o pastor Augustus Nicodemos Lopes, esse é um problema com o qual os pentecostais têm que lidar. Eles trouxeram algo que foi cessado na história da igreja, 18, 19 séculos depois, de uma maneira totalmente diferente do que aconteceu no período apostólico. Nós continuamos firmes nessa ideia da cessação do dom de línguas. Essa ideia é bastante razoável e precisa ser levada a sério. Mas para que esse vídeo não seja apenas um vídeo polêmico, eu quero trazer aqui alguns usos práticos para todos nós. Primeiro, o propósito explícito do dom de línguas ser um sinal inteligível para os descrentes. Esse propósito vai descartar 99% do uso do dom na igreja nos nossos dias. Outros empregos que nós vemos que não são por palavras compreensíveis, traduzidas, idiomas traduzidos, esses usos devem ser colocados em suspeição, ou seja, devem ser suspeitos. Por exemplo, o uso privativo, o espetáculo emocional, prova de manifestação, batismo no Espírito Santo, etc, etc. O propósito original do dom de línguas vai descartar todos os usos que são feitos hoje em dia. Segundo, há um grande perigo, não só com o dom de línguas, com qualquer outra coisa. O perigo da igreja dar um tiro no seu próprio pé, quando ela substitui a primazia da palavra por qualquer outra coisa. No caso de Corinto, a igreja colocou as experiências de êxtase de línguas acima da profecia bíblica. Tanto que Paulo vai dizer, gente, vocês têm que dar ouvidos à profecia bíblica, que é compreensível, inteligível, afeta o entendimento e o coração de vocês. A partir do momento que você substitui a profecia, a pregação da palavra, por qualquer outra coisa, se a igreja faz isso, ela dá um tiro no pé. Se a igreja procura ser uma ONG de assistência social ao invés de uma agência de pregação da palavra, ela dá um tiro no pé. Se a igreja busca ser um espetáculo musical, emocional, ao invés de ser uma proclamadora da palavra, ela dá um tiro no pé. Qualquer outra coisa que a igreja coloca no lugar da exposição das Escrituras é um tiro que a igreja dá no seu próprio pé. Terceiro lugar, o caminho do Espírito Santo, pelo qual ele age. É o caminho do entendimento da verdade na mente humana, a partir da pregação racional da palavra. E essa pregação racional que vai exigir uma resposta inteligente, pensada. Essa pregação vai encorajar, vai consolar, vai exortar o fiel e vai trazer a adoração verdadeira, adoração em espírito e em verdade, ou seja, como Jesus disse em João 4, adoração sincera e baseada na verdade e não através de emoção e confusão. O Espírito Santo atua de forma inteligível na vida do cristão. Quarta e última aplicação final, tome cuidado com o engano de qualquer tipo de experiência mística e de êxtase.
Nenhuma experiência mística, emocional e de êxtase vai colocar você acima em termos de experiência com Deus do que a experiência de ler a palavra, entender a palavra e praticar a palavra. Você pode falar em línguas sem sentido, você pode gritar, você pode chorar, você pode ter um sonho, você pode ter uma visão. Isso tudo não significa nada em termos de colocar você em níveis superiores de experiência com Deus. A verdadeira experiência com Deus é o entendimento da palavra, a resposta de arrependimento, de aceitação, de humilhação e de praticar o que nela está escrito. E, na verdade, as experiências místicas e de êxtase podem apontar para uma falsa vida com Deus, o que é algo extremamente perigoso. Espero que você tenha compreendido essas ideias, que você possa lidar com elas, você possa trazê-las para a sua experiência pessoal, entendendo que há um propósito específico bíblico, dom de línguas, manifestar a condenação da nação de Israel, entender que esse dom é bem provável que ele tenha cessado, então, no período apostólico, e que ele não é para todos, não é sinal de espiritualidade, e que nós devemos buscar uma experiência com Deus, baseada no entendimento da sua palavra e numa resposta de obediência e submissão ao que nela está escrito. Por favor, deixe seu comentário aí, a sua ideia, a sua réplica, a sua discordância, a sua aprovação. Fique à vontade, vamos caminhando juntos e eu convido você a assistir o terceiro estudo dessa série, que é o último, sobre 1 Coríntios capítulo 14. Que Deus abençoe sua vida.